Bom dia, turma! Estamos dando início a mais uma aula de Geografia, onde iremos continuar os nossos estudos sobre a globalização. Na aula passada, nós falamos sobre a nova ordem mundial multipolar e o processo de globalização intensificados nessa nova ordem. E na aula de hoje, nós iremos falar sobre a mundialização do capitalismo e a expansão das multinacionais, refletindo ainda sobre globalização e desigualdade social. Vamos lá? Bem, a mundialização do capitalismo, que é o processo de disseminação e aceitação do sistema capitalista no mundo, juntamente com a economia globalizada, levaram a uma nova distribuição das indústrias no cenário mundial. E nesse contexto, o principal ponto é a expansão das empresas multinacionais, que são empresas que têm sua matriz em seus países de origem e, através de filiais, desenvolvem atividades produtivas em outros países. A partir de meados do século XX, observou-se uma expansão significativa de capitais provenientes dos países mais ricos e industrializados, como os Estados Unidos, o Japão e países da Europa Ocidental, para países mais pobres. Nesse contexto, os países mais ricos eram atraídos pelas vantagens oferecidas pelos países mais pobres, como a oferta de mão de obra barata, de matéria-prima, de recursos naturais e de baixa carga tributária. Dessa forma, os países mais ricos instalaram as filiais de suas multinacionais nos países mais pobres, dando assim uma nova dinâmica para a fabricação de mercadorias que passou a ser feita em diferentes países. Nessa nova forma de produção, um produto como um computador, por exemplo, deixa de ter suas várias partes e montagem feitas em um único país e passa a ter a produção e a montagem divididas em vários países. E é nesse cenário que a economia globalizada é decisiva para a nova divisão internacional do trabalho, onde países que produziam exclusivamente gêneros primários, as commodities, que são matérias-primas, passaram a receber indústrias e a produzirem em longa escala bens manufaturados. É importante destacarmos que a partir de 1960, a nova divisão internacional do trabalho possibilitou o surgimento de uma nova categoria de países, os chamados novos países industrializados, que receberam investimentos estrangeiros para promoverem o seu processo de industrialização, que é o caso do Brasil, do México, da Coreia do Sul e da Singapura. Seguindo a linha do tempo, novas potências industriais emergiram no século XXI, com um desenvolvimento econômico bastante dinâmico, como é o caso da China, da Índia, do Brasil e da África do Sul, que são considerados países emergentes. Outro ponto importante é que a globalização não afeta de forma igual o mundo. Alguns países estão mais integrados a esse processo do que outros, o que acentua ainda mais as diferenças econômicas entre os países e, consequentemente, as desigualdades sociais. Nesse contexto, nos países menos desenvolvidos na escala globalizada de produção, apenas uma pequena parcela da população é privilegiada, enquanto a maior parte não usufrui dos bens e riquezas produzidos, evidenciando assim cada vez mais as desigualdades sociais. Então é isso, pessoal. Esse foi um pequeno resumo da nossa aula de hoje. E caso vocês queiram se aprofundar neste assunto, é só fazer a leitura das páginas 11 a 14 do livro didático de vocês e em seguida realizar a atividade. Bons estudos e até a próxima aula!